Então, boa noite a todos, né? Que eu não começou a gravar agora. Boa noite para quem está assistindo a aula remota. Eu vou hoje apresentar para vocês a continuação daqueles slides que a gente começou a ver na aula passada sobre crimes ambientais, né? Sobre a lei ambiental. Hoje eu vou falar sobre crimes ambientais. E a gente vai assistir um vídeo hoje. É um vídeo mais ou menos extenso, é um filminho de 20 minutos. E depois a gente vai trabalhar em cima desse filme, tá? Que eu vou apresentar para vocês, se der tempo antes do intervalo, se não, depois do intervalo. Eu queria apresentar antes do intervalo, para depois do intervalo a gente trabalhar com esse filme, com esse conteúdo desse filme aí. E também para falar um pouquinho do projeto que a gente tem que entregar agora a partir do dia 13, né? Do dia 13 ao dia 17 já tem que entregar a primeira fase. Eu coloquei lá no grupo de vocês as orientações, né, do que tem que ser a primeira fase, mas eu pretendo fazer um script, um roteiro, só para vocês irem, para ficar mais fácil para vocês. Eu quero ver se eu faço isso. Eu fiz uma cirurgia na boca na sexta-feira, então também nem estou podendo falar muito. Estou aqui de teimosa, né, que na verdade eu deveria estar de licença até o dia 19, mas estou aqui contrariando as ordens médicas. Então, eu vou fazer para vocês um tutorial, tudo bacaninha, do que precisa ser para a primeira fase. Eu já passei todas as aulas de vocês, as aulas que a gente já fez, eu passei todas para o YouTube, tá? Então, todas essas aulas, essas 4 aulas que a gente já teve, estão todas já lá no meu YouTube. Eu preciso só colocar na plataforma. Eu preciso colocar lá dentro da plataforma para vocês assistirem direto da plataforma. Assim, quando vocês entrarem, não tem que ficar clicando no grupo do Google, no Google Drive, então já vai estar direto lá a aula, é só dar o play e assistir a aula lá dentro da plataforma mesmo. Eu estou organizando isso, acho que amanhã eu termino, porque as aulas são meio pesadas e demora um pouquinho para carregar. Então, eu estou terminando, organizando, já passei todas para o YouTube, agora eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Então, a partir de amanhã, acho que já deve ter os links do YouTube, fica mais fácil também de vocês assistirem, reassistirem, né? Pode assistir de qualquer lugar, de celular, né? O YouTube é uma plataforma mais simplificada, né, para vídeo. Então, eles autorizaram e a gente está agora colocando, então, pelo YouTube. Eu vou começar, então, a compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Bom, hoje nossa 5ª aula, né? A gente vai... eu sempre ponho o número da aula, que é para facilitar na hora de vocês assistirem, né? Para ter uma lógica, né? Uma ordem aí. Hoje a gente vai falar sobre casos famosos de crimes ambientais, né? No Brasil. Que estão dentro dessa lei 9.605 de 98, que a gente discutiu na aula passada. Esses casos, assim, eu pus de uma forma bastante resumida, porque são casos extensos, dá até para pesquisar mais, são casos bastante interessantes, são os que ficaram mais famosos, né, que eu trouxe para a aula da gente, mas, assim, estão bem resumidos. Então, quem tiver interesse em pesquisar mais coisas, em ir atrás de mais material, a aula sempre é um start, tá, gente? A aula serve para atiçar a curiosidade de vocês e vocês irem atrás de mais material, tá? Esse que é o objetivo da gente aqui. Então, a gente vai ver esse primeiro acidente, foi um vazamento de óleo lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no ano 2000, né? Então, essa aqui é uma vista de cima, né, da poluição que aconteceu, né? Então, no ano 2000, foi essa contaminação nas águas da Baía da Guanabara, que teve um vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo da refinaria Duque de Caxias. Gente, 1,3 milhões de litros de óleo é óleo que não tem tamanho. Aliás, até eu ia falar isso para vocês na aula passada, que o óleo, uma gota de óleo, contamina 1 litro de água, tá?
Então, quando vocês fizerem fritura, quando vocês tiverem qualquer coisa feita com óleo em casa, nunca, jamais, em tempo algum, joguem no ralo, joguem na descarga, joguem em qualquer lugar assim, porque vocês estão contaminando toda a água do local onde vocês moram, onde vocês vivem, tá? Então, o que é feito com o óleo reutilizado? Vocês têm que colocar eles em garrafinhas de plástico e vocês podem doar esse óleo, ele é utilizado por pessoas que fazem sabão, tá? Então, tem gente até que troca óleo por barra de sabão. Sabão de lavar roupa, sabão de lavar louça, tá? Então, todo esse óleo que é coletado, eu guardo todo o meu óleo embaixo da pia e de tempos em tempos eu mando para um catador que passa pegando esse óleo aí para fazer sabão. Então, gente, por favor, nunca joguem óleo... Professora. Oi. A Letícia falou que tá tentando entrar na aula. Ué, não conseguiu? Não. Sei lá. Então não funcionou meu negócio que eu queria que funcionasse. Mas não tem nenhum pedido aqui. Então, foi o que eu falei pra ela. Costuma fazer o barulhinho. Ah, a Letícia está fora do domínio, está participando, olha lá. Ela tá lá participando. E aí, Letícia, tu tá besta? Vou te bater. Entrei agora, prof. Desculpa o atraso. Boa noite. Não tem problema, é que eu coloquei uma extensão no meu Google Chrome, que é para não ficar eu tendo que sair toda hora da apresentação, vocês entram automático, né? Então, até antes da apresentação estava funcionando. Aí, quando ela falou que o teu não tinha funcionado, eu falei, ué, será que eu fiz de errado? Mas aí, agora está funcionando, então. Então, vamos lá falar desse vazamento aí do... eu estava falando do óleo no ralo, né? Não se descarta óleo de cozinha no ralo, nem na descarga, nem em nenhum desses lugares, porque uma gota de óleo contamina 1 litro de água, tá? Então, o óleo ele deve ser todo guardado em garrafas plásticas, ou garrafinha de vidro, ou potinho de... Sabe aqueles potes de palmito, aquelas coisas que você, às vezes, guarda lá um potinho? Vai guardando aquele óleo lá e quando passar o catador, vocês dão o óleo, ele vai fazer sabão, ele vai fazer aí uma série de coisas. Então, esse vazamento que teve lá na Baía de Guanabara afetou os manguezais e toda a economia local, né? A morte de peixes foi absurda, né? Então, o que vai acontecer, né? As pessoas que vivem da pesca, as pessoas que vivem... Acabou com o alimento, né, da região. Então, teve, assim, muita contaminação e muita... aqui, uma imagem de como ficou... a areia próxima, né, ao vazamento. Olha, tudo isso que vocês estão vendo, essa lama que vocês estão vendo, é o óleo que veio com o mar e acabou contaminando toda a areia, né? Então, eles tiveram aí 35 milhões de reais em multas, né? E um termo de ajuste de conduta, né, que é um termo que eles têm que pagar, que foi destinado para projetos de preservação ambiental de 250 milhões. A gente nunca sabe diretamente se isso foi pago ou não foi pago, né? A prestação de contas é uma coisa que fica muito assim, mal explicada, né? Então, tem indenização ainda sendo feita hoje, ainda nos dias de hoje, ainda tem casos que estão se arrastando e que não foram feitas todas as indenizações, principalmente a ponta menor da corda, que é o pescador, que é o cara pequenininho que está ali na ponta sofrendo com todo esse negócio. Então, ele não recebe, muitos não receberam, muitos estão aí com o processo aberto 21 anos depois, né? Vocês terem uma ideia de como a coisa se arrasta. Tem gente que morre antes de receber indenização. Aí nós tivemos um vazamento de óleo ainda no mesmo ano, nos rios Barigui e Iguaçu, no Paraná. Também foi em 2000, né? Aqui foi rio, lá foi mar, né? Foi água salgada, aqui foi rio, água doce, né? Aqui as pessoas tentando minimamente aí dar uma recuperada no que dava, né? Então, a Petrobras foi de novo responsável pela contaminação, né? Foi óleo novamente. E o vazamento foi 3 vezes maior. Olha, gente, que absurdo isso. 3 vezes maior do que aquele lá da Guanabara, que já foi um vazamento absurdo. Aqui foram 4 milhões de litros de óleos, tá? Da refinaria Presidente Getúlio Vargas, que contaminaram esses rios aí do Barigui e do Iguaçu, no Paraná. Isso daí, gente, leva
anos e anos e anos para ser limpo e ser recuperado, tá? O óleo na água é uma das coisas mais difíceis que tem para recuperação. Então, eles dizem que foi a maior tragédia ambiental do Paraná, tá? Essa tragédia. E o desastre afetou toda a população ribeirinha, ou seja, toda a população que mora no entorno dos rios, né? Por quê? Porque a pessoa que mora no entorno dos rios, ela usa o rio para N coisas, né? Eles lavam roupa, eles usam o rio para pescar, eles usam o rio para tomar banho, eles usam o rio para uma série de coisas, né? Então, toda a população ribeirinha e os peixes e os mamíferos que se alimentam, que tomavam a água, que matavam sua sede nesses rios, todos eles foram prejudicados. Então, além de você perder nessa história toda, além de perder os peixes, além de você afetar os pescadores, os moradores, você também afetou toda a fauna que está lá ao redor, né, desses rios e que está lá vivendo em função desses rios. Aqui a mão de uma pessoa, depois da tragédia, a mão de uma pessoa que estava limpando ali, olha a mão dessa pessoa, né? Óleo puro, né? Colocar a mão na água e tirar a mão desse jeito, assim, é triste demais, né? E aí a Petrobras foi condenada a reparar esses danos ambientais e pagar 610 milhões em multas. E ainda recorre na justiça. E é isso que eu não consigo me conformar, né? Que a empresa provoca um acidente desse tamanho e ainda recorre na justiça. Eles estão recorrendo na justiça para não pagar ou para diminuir as multas e o pagamento que eles têm que fazer. Então, 20 anos depois do desastre, ainda tem, o que eu falei para vocês, ainda tem petróleo brotando do solo. Então, o petróleo, ele é um dano praticamente que permanente, né? Isso vai ficando e vai brotando do solo, e tá contaminando o lençol freático, tá contaminando tudo, né? Aqui teve o nosso incêndio, aqui a nossa tragédia ambiental aqui na Ultracargo, né, do Porto de Santos, em 2015. Acho que vocês lembram. Será que tem alguém tentando entrar e não está conseguindo? O Emerson está perguntando se está tendo aula. Por que está todo mundo perguntando se está tendo aula? Chegou algum comentário que não ia ter aula? Achei não, professora, porque juntou o fato do feriado. Aí a senhora falou semana passada que ia operar. Aí juntou, né? Aí vocês ficaram na esperança que eu ia operar, ia ser obediente com o médico e ia cumprir a minha... Amém, né? Amém. Então, aí a professora é teimosa, não cumpriu, provavelmente vai ter uma inflamação, o médico vai brigar com ela, mas tudo bem, eu penso nos meus alunos aí. Em primeiro lugar, vem vocês. Toma um antibiótico, professora, já começa. Já tô tomando. Não tem jeito. Bom, esse da Ultracargo aqui foi assustador, né? Esse aqui, acho que vocês lembram, né? Essa fumaça, ela era vista a quilômetros de distância, né? Essa contaminação toda do ar, né? Aí foi uma contaminação do ar. O ar ficou muito ruim na região, né? E alguns quilômetros de distância também. Então, foi uma explosão de uma válvula no tanque de combustível no terminal químico de Aratu, tá? E foi 9 dias para controlar esse incêndio. Gente, produto químico pegando fogo demora demais da conta. Os bombeiros ficaram contaminados, teve gente que ficou com intoxicação. Foi bem complicado na época. Eu me lembro bem. Aqui uma outra foto, né? É muito feio, né? Agora imagina quem está lá tendo que controlar esse incêndio com essa fumaça preta, esse produto químico, você não sabe se está cheirando, se vai te matar, se não vai te matar, é uma coisa assustadora mesmo, tá? A temperatura aumentou, né? Demais por causa do fogo, né? A qualidade do ar também foi afetada e da água, né? Porque evidentemente sobe, depois desce para a água, né? 9 toneladas e 142 espécies de peixes morreram, tá? Nessa brincadeira aí. No ano de 2019, foi em 2015, né? 4 anos depois foi feito um acordo de 67 milhões de reais por conta dos danos causados no meio ambiente, né? Todo esse
essas multas, esse dinheiro, tudo isso vai para a recuperação do meio ambiente, vai para, de alguma forma, recuperar a região, né, recuperar a área que está sendo afetada. Aí, é claro, as duas últimas mais famosas, que são os rompimentos das barragens lá em Minas, que foi assustador, né? Foi uma tragédia anunciada, eles sabiam já, Samarco sabia que isso podia acontecer, né? Então foi crime mesmo, né? E aí a gente teve isso daí, né? Esse mar de lama que foi arrastando casa, pessoas, que foi arrastando tudo, né? Foi muito triste de ver isso acontecer, né? Então foram as barragens do Fundão e de Santarém, da mineradora Samarco, e deixou muitas mortes, destruição, 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos lançados no ambiente em Mariana, de Minas Gerais. Rejeito, gente, é aquele lixo que não tem jeito, tá? É aquele lixo que não tem como recuperar, que não tem como fazer nada. Rejeito é o lixo do lixo, tá? Ele é o mais contaminante, ele é o mais agressivo, tá? O rejeito é tudo aquilo que você não tem como limpar, tá? Tipo o petróleo, professora, na água lá? Aqui foi a lama, né, que rompeu. Não, a senhora falou do rejeito. É tipo... em Mariana, né? Eu tô falando do rejeito. Isso. Lá foi petróleo. Lá foi óleo e petróleo. Aqui tem rejeito, né? Ó. Não, professor, eu tô falando referente a um exemplo. A senhora falou assim, do rejeito, que não tem como, tipo, descontaminar. Não. Estou dizendo o que é considerado como rejeito, tá? O que é considerado como rejeito é aquele lixo que você não tem como reciclar, que você não tem como fazer logística reversa, que você não tem que dizer. O óleo ele não é um rejeito. O óleo ele é um contaminante por ser óleo, né? O petróleo e os seus derivados. Esse rejeito, né, que foi no rompimento das barragens, foi todo tipo de rejeito, né? Foram minérios, foram várias coisas que foram lançadas lá e que acabou virando um lamaçal, né? Não se tem nem tem vários contaminantes aí dentro que não tem como recuperar, né? Aqui a gente tinha uma visão aérea, né, do que era Mariana antes, que é essa primeira foto aqui. Tá? Essa primeira foto aqui, tudo verdinho, tudo bonitinho, né? As pessoas aqui. E aqui depois do rompimento, né? Você vê que vem descendo aquele rio de lama, né? E ó, cobriu tudo, né? Então toda essa região aqui que tinha as pessoas vivendo, né, que estava tudo, a vida estava acontecendo, foi invadida e por aqui desceu esse rio de lama e inundou tudo isso daqui de lama, né, e foi de repente, né, então foi uma coisa, eles sabiam que isso podia acontecer, né, dizem que eles já sabiam que podia ter feito algum plano de contingência, mas a gente nunca vai saber, né. E aí a gente teve aí de novo a morte de toneladas de peixes, é claro, porque isso tudo vai arrastando por rio, por tudo que é coisa, vai contaminando tudo que está pela frente, né? Mortes de pessoas que ficaram desalojadas, né? Porque perderam suas casas, perderam tudo que tinham. Vegetação, foi tudo, tudo arrastado, né? Vegetação, água, tudo contaminado com essa lama. E essa lama já vem com contaminantes químicos também, né? Gente, se alguém falar que não está conseguindo entrar, me avisa, tá? Eu estou confiante que o meu aplicativo está funcionando. Então, aqui mais uma foto, né? De Mariana, com toda a lama aqui, ó, as casas. Pegou tudo, né? Foi derrubando o que tinha pela frente. Árvore, casa, construção, tudo que tinha, essa lama foi arrastando e derrubando, né? Aí tem muito... Com licença. Chegou aí a notificação do Emerson pedindo para ele entrar? Não. O Emerson está pedindo para entrar? Deixa eu ver. Aqui não tem nada dele. Ele está participando. Tá, entrou. Pronto, o Emerson já está dentro. Não tem jeito, eu tenho que ficar na tela para poder entrar. Se eu sair da tela, não entra. Eu vou ter que dar um jeito nisso, ver como é que eu vou fazer isso.
Então, esses rejeitos, né, de minério chegaram até o Rio Doce, que era a maior região, a maior bacia da região sudeste brasileira, né? Então, contaminou o Rio Doce, né, contaminou tudo que estava em volta, e aí toda a vida que tinha em volta é acabada, né? Acaba, né? Então, foram 350 milhões de reais em autos de infração pela lei, né? E a empresa ainda está recorrendo das multas, né? A empresa ainda hoje recorre dessas multas e tenta não pagar. Não pagar as multas e, consequentemente, também as indenizações. Uma coisa é a multa que eles têm que pagar, né, para o meio ambiente, outra coisa são as indenizações das famílias que ficaram sem nada, dos moradores, dos funcionários, né, de uma série de coisas aí, uma série de direitos que eles têm que pagar. Aqui, ó, essa imagem, se eu não me engano, ela é uma imagem recente, tá? É uma imagem de 2020, com resto de construção, né? Você vê, já cresceu todo o mato por dentro, né? Já está toda essa área que era casa, né? A lama veio, arrastou, derrubou tudo, né? Ficou esses restos aqui, ficou esses... E já cresceu vegetação e tudo, e nada foi recuperado, né? Então, essa recuperação ambiental lá de Mariana ainda não foi concluída. Supõe-se que isso esteja sendo feito, a gente não tem muito acompanhamento disso tudo, tem que ficar fuçando muito nas notícias para saber o que está acontecendo, isso não é amplamente divulgado, né? A gente tem que estar sempre procurando, buscando, jogando no Google, Mariana, como está nos dias de hoje e tal, e aí a gente vai achando notícias, às vezes, locais, né? Porque isso aí não é amplamente divulgado. Aí nós tivemos Brumadinho, que foi o outro rompimento, quando teve Mariana, eles poderiam ter evitado Brumadinho, né? Porque quando aconteceu Mariana, Brumadinho já estava mais ou menos do mesmo jeito que estava Mariana, tá? E Brumadinho é esse outro mar de lama aí que a gente está vendo nessa imagem, né? Foi novamente um rompimento de barragem, novamente da Samarco, tá? Então, além de tudo, eles são reincidentes, né? O rompimento foi nessa mina Córrego do Feijão, né? Da mineradora Vale, foi da Vale, né? Mas eu acho que a Samarco estava envolvida nisso também, né? Com 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Então, todo esse minério, né, esse rejeito de minério vem contaminado e vai contaminando o solo, e a água, e a vegetação, e tudo que está pela frente. Quando a gente vê um negócio desse, é claro que além de desalojar todas as pessoas que moravam no caminho desse rio de lama, né, que estavam pela frente, toda a contaminação que fica mata tudo que está em volta, né? O que eu falei para vocês, né? Se o animal vai lá se alimentar naquela região, se o animal vai lá beber água daquela região, esse animal vai ficar prejudicado e ele vai acabar morrendo ou indo embora ou, né, acontecendo alguma coisa nesse sentido. Fora isso, toda a região fica afetada aí durante anos e anos e anos até que se faça alguma coisa. Aqui, de novo, eu tenho uma imagem do que era Brumadinho, né? Então, essa região aqui que está dentro dessa risca amarela aqui, né? Desse mapa amarelo, era tudo verde, tudo bonito, tinha aqui casas, né? Tinha pessoas morando, e aqui ela já toda coberta pela lama, tá? A mesma imagem, só que aí já toda coberta pela lama do rompimento que veio daqui, veio afetando toda essa área, tá? Então... Professora, oi. As famílias já receberam a indenização? Quisera Deus, né? Não, nem todos. Nem todos receberam, tem muita coisa se arrastando na justiça. A gente não tem, é o que eu falei, não tem como a gente saber exatamente, mas tem muita coisa ainda se arrastando na justiça, né? Tem muita gente com vários processos aí, porque eles recorrem, né? A empresa recorre, que é isso que eu não entendo, né? Deveria ser um crime que não deveria dar direito a recurso, né? Não poderia dar direito a recurso, eles deveriam ser assim, ó, você foi multado, você vai ter que pagar a indenização e não adianta você querer recorrer, você não vai poder recorrer. E aí eles têm o direito ao recurso, então vai se arrastando durante anos, né? É como um processo trabalhista. Você trabalhou no lugar, né? Deu seu sangue para aquele lugar. É uma humilhação, né? Completamente.
você perde a sua casa e ganha, e do nada a Você pessoa perde quer a ainda sua ter vida, né? Porque a casa, com tudo que você tem que estar lá dentro, com toda a tua estrutura diária de vida, você perdeu tudo. Você ficou você e a tua roupa do corpo quando ficou, né? Então. Ai, é humilhante. Imagina que essas pessoas perderam tudo, né? Desde dos enfeitinhos que eles tinham na casa até documentos, dinheiro, né? Tudo que tinha dentro da casa foi. E até o emprego, né? Porque a maioria era tudo trabalho por aí perto, né? Eles eram todos trabalhadores, a maioria trabalhadores de lá mesmo. Então, foram registrados mais de 259 mortos e 11 desaparecidos. É claro que 11 desaparecidos também estão mortos, né? Mas não encontraram os corpos. Então, na época, em 2020, né, foram divulgados esses dados. Eu não sei se houve, dizem que foram mais, tá? Também não tenho como saber, mas diz que foi mais do que isso. Agora, o que foi divulgado, por isso que eles falam, né? Dados divulgados é que tem 259 mortos e 11 desaparecidos que não foram identificados, tá? Aqui, olha só, uma foto vista mais de perto, né? Tudo lavado de lama, né? Você vê as pessoas tão pequenininhas ali no meio, né? E é só lama por onde a vista alcança, e essa lama não é uma lama comum, é uma lama contaminada, né? É uma lama que tem aí resíduos e toda sorte aí de contaminante que a gente nem sabe ao certo quais são, tá? Então, o Rio São Francisco, na região, foi contaminado em 200 hectares de vegetação nativa, tá? Também foi contaminada. E o impacto ambiental, ainda eles não têm como mensurar totalmente qual foi o impacto ambiental. Né? Como estavam dizendo, é um acidente relativamente recente, né? Vamos dizer assim, de 2019, e aí logo veio pandemia e tudo mais, então acabou tendo uma dificuldade maior de mensurar, né, de ter a medida de qual foi realmente o impacto que aconteceu ambiental e também nas famílias, nos moradores, em todo mundo, né? Então, essas coisas costumam se arrastar durante muitos anos e são muito complicadas, são bem complicadas. Aí a gente vai falar um pouquinho, acho que foi o Emerson que falou na aula passada das queimadas, né? Aí o Pantanal registrou mais de 19 mil focos de incêndio em 2020, né? Aí são mas esses incêndios aí são incêndios criminosos, né? Não foi incêndio porque estava seco, não foi incêndio. Eles são considerados também como crimes ambientais, tá? A gente vai ver aqui por que eles são considerados como crimes ambientais. Isso aqui que vocês estão vendo é a região do Pantanal, é uma região, é o maior planície alagável do mundo, tá? E fica lá entre os estados Mato Grosso do Sul, né? E também um pouquinho lá, um pedacinho da Bolívia e do Paraguai. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Essa região é uma região com bastante água, é claro que teve um grande prejuízo, porque essa água baixou muito, né? Houve uma seca muito grande nesse ano. E a gente sabe que além de muita água, tem muitas espécies, né? E muitas delas em extinção, né? É o lar de muitas espécies em extinção. E aí eles citam como exemplo a arara azul, né? O jacaré do Pantanal e a ariranha, que são espécies que já estão em extinção e que vivem nesses locais, né? Então ele é um bioma muito importante, ele é um lar para essas espécies, um lar muito importante, e tem uma flora e uma fauna vastas, né? Inclusive, tem muito remédio, né? Que está sendo descoberto lá nas ervas, né? Daquela região toda. Então, a gente sabe que, além de tudo, é um lugar muito bonito, é um lugar aprazível, né? Então, essas espécies aqui, né? A gente tem algumas espécies aqui que vivem no local, né, e são espécies que estavam, né, de certa forma, protegidas, né, pelo meio ambiente e pela lei ambiental, né, até que começou aí a desgraceira, né. Aqui é uma vista, né, uma visão, né, do rio, a partir do rio das queimadas, né, que começaram a acontecer aí, né. Então, desde o começo de 2020, né, vários focos foram encontrados, e eles calculam que foi destruído mais de 15% de toda a região original, né? De toda a área original, aproximadamente 3 milhões de hectares. Gente, é terra pra caramba, é uma imensidão aí com essas queimadas.
O homem é responsável por isso? Claro que é. Aqui também uma outra região, já uma parte já com fogo controlado, outra parte ainda pegando fogo. É claro que quanto mais seco está o local, né, quanto mais seco está a folhagem, quanto mais seca está a região, mais o fogo vai se alastrar rapidamente. E aí a gente vai começar a entender como que o homem tem culpa disso tudo, né? De várias maneiras, né? Desmatando, né? Mudando todo o ambiente, né? Todo o habitat, fazendo madeira ilegal, né? Fazendo caça ilegal, fazendo uma série de coisas aí, e o ambiente vai se mutando, né? Mudando, e isso vai provocando. Fora isso, tem os incêndios agrícolas, né? Que tem vários incêndios agrícolas, tem várias plantações que tem que botar fogo. Por exemplo, a cana-de-açúcar é uma que se bota fogo, né, para poder fazer uma nova plantação, né? E esse fogo pode se espalhar com o vento, pode se espalhar aí de N formas, tá? Então, os ambientalistas julgam que esse dano que foi feito aí a partir desses focos de incêndio, eles são irreversíveis à vegetação e aos animais, tá? Então, tem aí uma discrepância da teoria com a prática, né, da lei. A gente sabe que a lei existe, né, e essa lei é a Lei 9.605, né, então, aí a pergunta que se faz é, como que os incêndios puderam chegar a esses níveis em um país com uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo? A gente tem uma legislação ambiental avançada. O problema não é não ter uma legislação, o problema é seguir a legislação, né, e obedecer a legislação e aplicar o que a legislação diz, né? No próximo conteúdo que a gente vai estudar, que vai ser a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gente vai ver que é maravilhoso, só que metade daquilo não foi aplicado, metade do que está lá não foi ainda aplicado. A gente tinha até 2014 para acabar com os lixões e a gente ainda tem lixão, né? Então, o problema é fazer acontecer, né? Então, em 98, a gente já viu essa lei 9.605, que ia tipificar esses crimes ambientais, que eu já falei de alguns deles na aula passada, né? Já falei bastante sobre eles na aula passada, para conseguir penalizar as pessoas físicas e as jurídicas, né? No caso, né, desses crimes todos que a gente acabou vendo aí, e isso acaba não acontecendo. Acaba, né, que a gente viu, por exemplo, o da Baía de Guanabara lá, que tem 21 anos, e ainda se arrastando, a Petrobras recorrendo, 21 anos depois, e as indenizações se arrastando, e a multa pelo crime se arrastando, e tudo se arrastando, né? Então, aí a gente começa a entrar na questão da queimada, né? Como é que incêndio vira incêndio, né? Por causa das queimadas. O que são as queimadas, né? As queimadas são as pessoas que colocam fogo propositalmente em algumas áreas, né? Tem as queimadas agrícolas, por exemplo, né? E aí, assim, como evitar? Mantenha os terrenos limpos, não jogue ponta de cigarro em qualquer lugar, né? Se o local tá seco, uma ponta de cigarro vai pegar fogo, né? Não coloque fogo no lixo, tem muita gente que ainda tem o hábito de colocar fogo no lixo nessas regiões, tá? Coloque o lixo em sacos plásticos em locais adequados, aguarde o dia da coleta. Isso é para quem mora na região, tá, gente? As consequências é a destruição do meio ambiente, poluição do ar, incêndios em residências, problemas respiratórios, fumaça na estrada, que também é um risco de acidente, né? Porque você tem lá um incêndio acontecendo, e aí você tá com o seu carrinho andando na estrada, vem aquela onda de fumaça, claro que pode provocar um incêndio, né? Então, o artigo 41 da lei, que a gente já viu, né, determina que crime de incêndio florestal, determina que é crime, né? E vai punir os responsáveis com detenção de 2 a 4 anos e ainda uma multa de R$1.000 por hectare queimado, além de reparação dos danos causados. O que é esse além da reparação dos danos causados? Se matou alguém, se alguém ficou sem casa, se alguém... Então, vai ter que pagar a indenização, além de pagar a multa e além de poder ser preso. Isso acontece com todo mundo? Não. Né? E aí a gente tem N problemas e N perrengues aí nesse meio que acabam impedindo que essa lei seja aplicada de forma eficiente. Então,
A gente deveria ainda prender essas pessoas, prender os criminosos, né? E a gente, essa ausência de responsabilidade, né, gera essa sensação de impunidade e um ciclo de destruição que é uma bola de neve, né? Que vai acontecendo, que você vai gerando destruição com destruição, e aí tem a impunidade, e aí continua acontecendo, né? E aí tem a priorização dos lucros, né? E é claro que sempre o dinheiro e o poder falam mais alto. E aí, o artigo 225 da Constituição Federal, da nossa Constituição, prevê que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tido como essencial a qualidade de vida dos seres humanos. Isso, gente, está na Constituição. Todo ser humano tem direito a isso. Tá? Então, além de quando você comete um crime ambiental, além de tudo, você está fazendo não valer o meu direito como cidadão de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, qualquer crime ambiental afeta qualquer cidadão, afeta a mim, afeta vocês, afeta qualquer pessoa. Então, qualquer crime ambiental afeta qualquer pessoa, independentemente dela estar morando ou não na região, tá? Porque o ser humano tem direito ao ambiente. Então, a gente entra aí, né, que o poder público tem o dever de defender, né, as pessoas e preservar o meio ambiente, né, para gerações atuais e futuras, né? Então, o poder público ele é responsável, né, por fiscalizar e verificar o que está acontecendo, se está sendo aplicado, né? E não é de hoje que se tem esse descaso aí das autoridades, né, em áreas de preservação. A gente sabe que corre solto, né, o que a gente chama de bola, né, a famosa bola que se dá para o policial, né, se a gente tivesse profissionais mais bem pagos, talvez isso não acontecesse, né, das pessoas se corromperem tanto, né, dos policiais se corromperem tanto para fechar os olhos por um crime, né, e a gente sabe que isso acontece principalmente aí nesses lugares mais longínquos, a gente está falando aí de Pantanal, toda essa região da Amazônia e tudo mais, né. Então, a gente tem aqui uma brigada comunitária, que é uma brigada de incêndio da região, né, que vai lá para apagar pequenos focos de incêndio. Então, quando tem aí um chamado e tem uma notificação que está um foco de incêndio, mesmo que seja pequeno, essas brigadas vão lá para tentar conter e para que isso não se espalhe, né? Então, os incêndios do Pantanal são aí um resultado desse descaso, né, que existe do poder público, né? Os responsáveis sempre suspeitam que os incêndios começaram de uma forma intencional, né? E aí, porque existe aquela coisa de renovar o pasto, né, que eu estava falando para vocês, por exemplo, na plantação de cana, o hábito de colocar fogo para poder fazer uma nova plantação. Geralmente, quando você planta cana, depois você queima aquilo tudo e pode plantar outras coisas, né? Então, quando eu viajei muito pela região de Ribeirão Preto, quem já foi lá para o interior sabe, na época que eles estão queimando cana, queimando as plantações de cana para renovar esse pasto, renovar a região de plantação, não é que você veja aquela fumaça o tempo todo, não é nem que você esteja ali perto, às vezes você está na cidade, está acontecendo uma queimada lá num sítio, longe da cidade, e você respira aquele ar, que você não está vendo fumaça, não está vendo nada, mas respira aquele ar e aquele ar queima na sua garganta, tá? Que você tem aquele ar que queima quando ele entra, porque ele é do açúcar, né, dessa coisa toda. Sabe quando você come uma coisa muito doce, você fala, ai, tá tão doce que tá até queimando minha garganta? É uma coisa do açúcar, né, que está queimando essa cana, e aí existe essa contaminação das pessoas, quer dizer, esse prejuízo para as pessoas, né, não chega nem a ser uma contaminação, mas é prejuízo, né, provoca tosse, provoca uma série de coisas. Quando eu ia para o interior visitar meus familiares, que eu era menina, tinha vezes que não dava para ficar em alguns lugares da cidade, né, naquela região de Ribeirão Preto, porque você não conseguia respirar direito. Eu sofria de bronquite quando era criança,
E tinha dia que era insuportável. Então, eu fico imaginando aquilo, né? E aí eles põem fogo e não estão nem aí, não estão nem preocupados se isso está afetando a saúde de alguém ou não, né? O que está importando mais nessa história toda é o dinheiro no bolso, né? Aqui, uma região seca, né? Que a gente sabe que essas regiões secas são as mais propícias para incêndio. E por que ocorre uma região desse tamanho seca, né? Ocorre uma região desse tamanho seca em função de desmatamento também, né, gente? Desmatamento também provoca essa seca da região. O Pantanal passou por uma das maiores secas da história em 2020, né? Que foi registrada em 2020. E isso foi diretamente relacionado aos desmatamentos da Amazônia, né? Que aí esse desmatamento dificulta ainda mais o controle dos incêndios, né? Então, o homem é culpado, sim, né? Existe um crime, sim, por causa do desmatamento desenfreado, né? Um patrimônio mundial em chamas, o Pantanal é o lago ameaçado do ano 2021. Gente, existe um prêmio que se dá. É horrível isso, né? Um prêmio que se chama Lago Ameaçado, tá? Esse lago ameaçado que ganhou o prêmio em 2021 foi o Pantanal, tá? Essa região linda que vocês estão vendo. Esse texto aqui eu tirei de uma revista, tá? Que publicou isso. É um blog que fez essa publicação falando desse patrimônio mundial em chamas, né? Então, ele chama documento produzido pelo Global Nature Fund, através da rede Living Lakes e a ECOA, né, através de Yasmin Amiden e André Luiz Siqueira, né, essas duas pessoas fizeram essa reportagem que eu vou mostrar para vocês agora, né, que um recorde triste, né, que eles falam que é a primeira área úmida a receber pela segunda vez, já é a segunda vez que eles recebem esse título, né, não é um prêmio, é um título, né, de Lago Ameaçado do Ano. A tradução vem do inglês, né? Meu inglês é péssimo. Threatened Lake of the Year. Foi o Lago Ameaçado em 2021. Eles já tinham recebido esse título, se eu não me engano, em 2006, tá? Então, as áreas úmidas, né? Essa foi uma campanha feita, né, do movimento. As áreas úmidas são repletas de vida. Então, é o que eu estava falando para vocês. Uma área úmida, ela tem vida de todos os lados, né? Em todos os sentidos. Ela alimenta toda a região, né? Então, você tem um problema lá nas áreas úmidas, você vai ter um problema na região toda. Então, o GNF e a Rede de Lagos Vivos apresentam este prêmio, é um prêmio, né? Anualmente, no Dia Mundial das Áreas Úmidas. Existe um Dia Mundial das Áreas Úmidas que é comemorado no dia 2 de fevereiro. E em 21, aqui nesse ano, né, quem ganhou esse prêmio aí foi a região do Pantanal. É triste, né, porque... então, esse prêmio é dado a um lago, uma área úmida que está altamente em perigo por causa da intervenção humana. Então, vejam, isso não é uma coisa da natureza, né? Aconteceu, né? Teve a seca, é da natureza, teve a queimada, é da natureza, né? Não é bem assim, né? Existe uma intervenção humana para que se chegue a esse ponto e para que aconteça esse prejuízo. Então, aqui espécies ameaçadas, né? Essa onça-pintada é uma das espécies ameaçadas. Então, essa destruição da beleza natural tem algumas causas diferentes. Então, vamos ver aí o que eles apontam como causas diferentes. Então, algumas medidas necessárias para proteger a onça-pintada, a anta e outros animais, né? Essas medidas, elas são claras. Então, lá, toda essa preservação ela é garantida, mas será que está sendo feito? Né? Então, tem que ter o compromisso de algumas pessoas, que são pessoas locais, né? Que são autoridades locais, né? E aí, na Europa, também existe uma comissão, né? Existe um grupo de pessoas que se interessa por essas regiões e por essas preservações, tá? Então, aí ainda continua na matéria, daquela matéria que eu falei para vocês, incêndios e o fogo criminoso, uma escala devastadora, né? Então, esses ambientalistas da região avaliaram 40 mil quilômetros,
tá, de terras que queimaram na região do Pantanal, uma área de 4 milhões de campos de futebol. Gente, um campo de futebol é um negócio enorme. Agora, imagina 4 milhões de campos de futebol. Essa foi a área atingida aí nesse ano de 2020, 2019, né? Pegou um pedaço de 2019, 2020, que ardeu em chamas aí na região do Pantanal, tá? Esses animais também, os animais que foram mortos também, tá na casa dos milhões, evidentemente, pega fogo numa região desse tamanho, o que tá dentro pega fogo junto, né? O animal não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E aí, quando eu fui pegar a imagem, gente, é desolador, né? As imagens que tem, eu nem peguei, que é para não chocar demais. São imagens horrorosas, né? De animais queimando, de animais queimados, é uma coisa terrível, né? Então, é uma coisa triste demais, né? Os efeitos devastadores dos incêndios criminosos não são só no cenário sul-americano, mas também no cenário mundial, ainda não puderam ser totalmente avaliados, tá? Existem esses efeitos todos desses incêndios, ainda não tem uma avaliação, ele está muito recente, ainda não tem uma avaliação final, né, dizendo, olha, afetou aqui, afetou ali, vai ter que reconstruir aqui, reconstruir ali. Agora, a gente não está falando de casa, né? A gente está falando de árvore, a gente está falando Professora. Oi. Desculpe interromper. O homem não tem uma parcela de culpa nisso daí, nessas queimadas? Claro que sim, é isso que eu estou falando. Existe a culpa do homem. A culpa não é que ele tem uma parcela de culpa. A culpa é total do homem, né? O homem, ele é a mão devastadora, né? A mão que vai lá e bota o fogo, né? É claro que tem culpa do homem. A gente vai ver aqui mais para frente os desmatamentos, né? A madeira ilegal, essa coisa toda, né? Então, ainda não se tem um cenário... A gente não está falando de reconstruir uma casa, né? Como Mariana, Brumadinho, a gente está falando... Claro que a gente está falando do meio ambiente, mas a gente está falando também de casas, de construções, de coisas que podem ser refeitas. A gente está falando de uma coisa que não pode ser refeita. A gente está falando de animal que morreu, a gente está falando de árvore que queimou, a gente está falando de mata que queimou, né? Quilômetros e quilômetros, né? 40 mil quilômetros, né, de região que pegou fogo. Então, é claro que o homem tem culpa, o homem tem total culpa, né? Então, a gente está vendo aqui, olha que cena mais horrível, né? Uma pessoa fugindo desse incêndio, né? Fugindo desse fogo que está vindo atrás. Esse homem tem fogo, é fogo que está ardendo atrás dele, né? Então, é o que eles falam, né? Esses dois pesquisadores que fizeram esse texto, né? Que é normal que eventualmente ocorra um incêndio ou outro nessas regiões. É normal que isso ocorra, mas não com essa quantidade, né? Que houve aí nesse ano que passou, né? Então, é uma prática comum, olha o que você estava falando, né? Da culpa dos homens. É uma prática comum dos agricultores limparem as suas áreas cultivadas, né? Limpar como? Com fogo, incendiando, botando fogo na região para limpar, refazer, e é mais rápido, né? Talvez mais eficiente, né? Esses incêndios estão se espalhando cada vez mais nas áreas naturais, né? E é claro, eu boto aqui eu faço uma fogueirinha aqui, vem o vento, leva uma fagulha e já pega, tem uma área que está seca, já vai pegar fogo nessa área toda. Né? É claro que o homem tem culpa nisso. Né? E aí existe essa campanha que é a roça sem fogo, né? Existe uma campanha sendo feita para que esses agricultores parem de limpar as suas roças, limpar as suas áreas com fogo, né? Porque esse fogo ele é rapidamente espalhado, esses incêndios acabam devastando aí grandes áreas e até áreas até mais longínquas, né? Então, alguns desses roceiros, né, os donos dessas roças, eles acabam botando fogo para poder ter o desenvolvimento de novas terras agrícolas, até mesmo para mudar a plantação, né? O cara tinha lá uma plantação, sei lá, eu não entendo nada dessa parte de agricultura, mas dizem que quando você tem uma plantação de cana, depois que você tira a plantação de cana, se você plantar... meu pai dizia isso, meu pai era mateiro, né? Meu pai era do interior. Se você plantasse em seguida uma plantação de laranja, né? De alguma coisa ácida, laranja ou abacaxi, a fruta nascia doce, porque a terra está doce da cana. Né? Então,
essa mudança de plantação de fruta acontece muito. Tá? Eu não sei cientificamente como é nada disso, tá, gente? Isso aí é uma informação que vem dos roceiros lá da época do meu pai, que meu pai morava na roça, morava em sítio, e eles sabiam disso, né? Se você tinha uma plantação de cana no local, se plantasse uma fruta ácida depois da cana, né? Você tinha lá uma fruta mais doce, mais gostosa. Então, existe aí um provérbio indígena, né, que vai ilustrar muito bem essa situação atual, que é somente... Olha que bonita essa imagem, né? Um pulmão faltando um pedaço, né? Um pulmão feito de grama, né? De árvores, faltando um pedaço, né? Com um pedaço queimado. Somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Né? Então, esse é um provérbio indígena, que é muito, muito conhecido. E aí a gente vai começar a ver aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é a continuação dessa parte. E a gente vai ver que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem para complementar algumas coisas dessa lei ambiental, né? Então, para complementar e para fazer valer, para fazer acontecer, né? Então, aqui a gente tem duas imagens. Esse aqui é uma escultura que se chama O Pensador, que é do Rodin, tá em Paris, essa escultura está no Museu Rodin, em Paris, e aqui fizeram uma paródia, né, feita com um monte de objetos, né, e o pensador sentado em cima, né, a gente com o nosso consumo absurdo, né, a gente é um ser absolutamente consumista, né? Você vê que ele não está em cima de lixo, né? Ele está em cima de coisas, né? De objetos, né? De coisas que se compram, de coisas que se acumulam, né? Então, eu achei essa imagem, depois falei, eu vou buscar a imagem original do pensador para eles verem qual foi a relação que foi feita aí nessas duas imagens. Então, a gente vai falar agora um pouquinho de como que o nosso consumo é feito, né? De modo errado, de modo absolutamente desenfreado, né? De modo absolutamente... a gente acaba tendo aí uma culpa nisso tudo, né? E de tudo que é feito, de tudo que acaba indo de resíduo para o meio ambiente, né? A gente acaba tendo uma parcela, vamos dizer até que grande, de culpa por causa do que a gente acaba consumindo exageradamente e acaba descartando de uma maneira errada, de uma maneira displicente, né? Agora está muito em moda um movimento que está acontecendo já há alguns anos, chamado minimalismo. A Netflix, se eu não me engano, a Netflix tem 2 documentários sobre minimalismo. Muito, muito bom, professor, esse documentário aí. Né? Acho que é viver bem com pouco, né? Um negócio assim, né? Exatamente. É muito legal, porque eu comecei, eu tô com muito, meu tempo está muito curto, porque quando eu peguei essas aulas da UniBR, eu tive que construir meu material todo do zero, né? Esse material que eu estou trazendo para vocês é um material que eu estou fazendo do mais absoluto zero, né? Eu estou tudo de minha autoria, então está me consumindo muito tempo e eu não tenho tempo para outras coisas, né? Eu passei o feriado inteiro fazendo isso, né? Eu estava na cama com o computador em cima de mim, escrevendo, e essas coisas, né? Quando eu fiquei de cama, que eu acabei de ser operada, eu estava lá, botei uma mesinha em cima de mim e estava fazendo. Porque essa noite fiquei até 4h30 da manhã terminando essa aula aqui para vocês. Então, a gente acaba tendo esse consumo, né? Esse documentário do minimalismo, tem 2, né? Eu assisti um que, inclusive, conta com a participação da Annie Leonard, que é uma ambientalista que eu vou até passar, o vídeo que eu vou passar para vocês hoje é com a Annie Leonard. Ela é maravilhosa, ela tem uma série chamada História das Coisas. E aí eles falam, né? Tem o relato de algumas pessoas que entraram na onda do minimalismo. E não é que você não vai comprar mais nada, não é que você não vai ter mais nada, é que você vai começar a pensar se realmente aquilo que você tem, realmente aquilo que você está acumulando, né? Você precisa daquilo. Né? Me fez pensar muito na minha vida, me fez pensar muito nas minhas coisas, né? Eu tenho N coisas, a minha casa é lotada de coisas, né? E aí eu fico pensando, né? Por que a gente vai guardando todas essas coisas?
Então, assim, você tem uma blusa guardada no seu armário que você não usa há mais de um ano, pode dar ela, porque você não vai precisar dela. Já passou um ano sem usar. Então, você pode dar, porque você não vai mais precisar dela. Então, é essa coisa que faz você repensar. E um sujeito estava contando a história de quando morreu a mãe dele. E ele foi para a casa da mãe dele, que a mãe dele viveu 50 e poucos anos na casa, para se desfazer da casa. Ele chegou lá na casa e ele começou a ver tudo organizadinho, tudo bonitinho, N pratos, talheres, enfeites, livros, discos, quadros. Aí o que ele fez? Com aquela coisa do sentimento, né? Minha mãe morreu, essas coisinhas eram todas da minha mãe. Ele pediu um caminhão muito grande e falou: vou levar tudo para minha casa. Ele morava numa outra cidade, ou num outro estado, não sei. E aí ele começou a mexer nas coisas. E aí ele achou 3 caixas embaixo da cama da mãe que estavam etiquetadas. E ele abriu essas caixas, eram todos os documentos, todas as provas dele de escola, todos os trabalhos dele de escola que estavam dentro daquela caixa havia décadas. Né? E aí aquilo fez ele parar para pensar, falar assim: minha mãe guardou isso achando que eu estava nisso, que era um pedaço de mim que ela tinha com ela, mas ela não abria essas caixas já havia muitos anos, as caixas estavam com marcas que estavam fechadas há muitos anos. Então, por que ela tinha aquilo tudo guardado? E aquilo ele começou a repensar aquilo, e aí o que ele fez? Ele juntou uns amigos da mãe e começou, algumas coisas ele vendeu e doou para instituições, porque ele é um homem que acabou sendo um homem bem-sucedido na vida com dinheiro, e o resto ele chamou os amigos da mãe e foi dando as coisas para quem precisava. Né? Tudo pode ser reutilizado. Né? Não quer dizer que eu tenho que pegar aquilo tudo e jogar fora, tudo que eu tenho na minha casa, não presta, vou jogar fora. Não, eu vou dar para pessoas que precisam, que podem fazer uso daquilo. Às vezes eu tenho uma coisa guardada aqui há 10 anos que eu não uso há 10 anos e tem alguém que pode estar precisando daquilo. Então, é baseado nisso que esses documentários do minimalismo são feitos. Quem tiver a oportunidade de assistir, está na Netflix, é só procurar lá, minimalismo, né? Então, quando alguma coisa que a gente tem ou que a gente usa perde a sua função, a gente tem a tendência o quê? De descartar e deixar de lado e abandonar. E isso, a gente faz isso dentro da nossa própria casa. Quanta gente que não tem lá um quartinho com um monte de caixa, com um monte de coisa dentro, que você nem sabe mais o que está lá dentro. Né? Para quê? Por quê, né? Então, às vezes você tem uma coisa lá dentro, você acaba até comprando outra, sendo que você já tinha. Fala, eu esqueci que eu já tinha e comprei outra, né? Isso é muito comum no consumismo, né? Então, a gente sabe que esses impactos, né, vão acabar com o nosso planeta, porque o nosso planeta tem recursos finitos. Nós não temos recursos infinitos, né? Os nossos recursos são finitos. Vai chegar um dia que ele vai acabar. Vai chegar um dia que a água vai acabar. Vai chegar um dia que, se a gente não tomar cuidado, se a gente não preservar, vai acabar mais cedo do que a gente pode imaginar, né? Tem até essas empresas de papel que são obrigadas, né? De cada tantas árvores que eles cortam para fazer o papel, existe a obrigação de fazer o papel, eles têm que replantar, né? Tanto é que existem muitas coisas que você vê lá, madeira de reflorestamento. Então, se não for feito o reflorestamento, se não for tomado cuidado com a água, essa coisa toda, a gente não, porque a gente vai morrer antes, mas os nossos descendentes vão ficar sem, né? E a gente não pode pensar de uma maneira egoísta, né? A gente tem que pensar no futuro das pessoas que vêm por aí, né? Nossos descendentes, né? Eu não tenho descendentes, mas as pessoas que vêm depois de mim, né? Então, a gente usa todos os recursos do planeta para fazer um item, né? Então, a gente está vendo aí o plástico, né? O plástico é um dos mais assombrosos inimigos do meio ambiente, é o plástico, né? A gente usa muitos recursos do planeta para fazer esse plástico e fazer todas essas coisas que a gente consome, só que a gente só tem um planeta, né? Para dar o recurso para fazer tudo isso. E aí a ONU alertou, né, que se a gente continuar nesse ritmo em 2050, a gente não vai ter mais recurso natural para usar. A gente, 2050 está aí, faltam 30 anos. Né? A gente está em 2050, né? Se bobear, eu ainda vou estar vivo em 2050. Né? Então, é muito complicado, a gente tem que começar a pensar isso desde já. Vocês que são jovens, né, tem que disseminar essa coisa
do cuidado, né, com o meio ambiente. E aí eu vou passar para vocês o vídeo da história das coisas, e assim que a gente terminar, a gente vai fazer o intervalo, e depois do intervalo a gente vai discutir esse vídeo, tá? Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar isso daqui. Eu tô perdida aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo. Deixa eu ver onde é que ele tá. Eu acho que eu vou ter que trazer... Espera aí, gente. Só um minuto que eu vou pegar o link. Eita. Fui lá para pegar o link e não peguei o link. Ai, meu filho, copia. Olha, vamos ver. Se eu vier aqui agora, compartilhar uma janela, é isso? Não. Vou compartilhar a tela inteira. Caramba, onde é que tá o meu negócio? Uma guia. Aí. Vocês estão vendo? Eu vou colocar para rodar para ver se vocês ouvem o som, tá? Estão ouvindo? Sim, professor. Tá bom. Então eu vou colocar em tela grande, tem 20 minutos, senta que lá vem a história, tá bom? Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos fazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo do sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos, porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações.
À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança do governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isso pode ser difícil de ouvir, mas é verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabe uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente ao campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos. Mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas, não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde do ambiente. Mas sabemos uma coisa, os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho, escolas e, claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei. Mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa?
Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem repetir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isso que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando o nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não, ele disse para fazermos compras. Compras! Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema, que ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu?
Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo, até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro. E descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avaliasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos no ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado. Ou em um anúncio. É para comprar uns sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral tem um papel importante nisso. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado por mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade em um ano do que as pessoas há 50 anos vivem toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes. Mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras.
Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos. Então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar. E podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa. Apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo pro lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor. Porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim. Todos devemos reciclar, mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites. Do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direito do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante, em recuperar nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral, quando as pessoas ao longo do sistema se unirem. Poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo. Um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto. E é baseada em sustentabilidade e equidade. Química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é realista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso, vamos criar algo novo. Chega a ser assustador, né, gente? E aí, o que vocês acharam? Tem que ser uma mudança mundial de forma que não dá para explicar, professor. Abrir soluções sobre isso é totalmente difícil, porque atinge todo o público
do Mundial. mundo, né? Mundial. Fora que tem que ter... Aí, assim, né, eu trouxe esse vídeo, a Anne Leonardi, eu trouxe o vídeo da Anne Leonardi porque nós, no Brasil, seguimos o modelo americano, né? Infelizmente, nós imitamos tudo que os norte-americanos fazem, né? Nós imitamos desde a comida ruim que eles têm, até essa produção exacerbada, o consumismo. A gente não vive no modelo europeu, né? A gente vive no modelo americano. E isso é muito ruim, né? O que ela falou, né? Da quantidade de compra, né? Que o americano faz, que é 3 vezes maior, 4 vezes maior do que o do europeu, né? O europeu consome muito menos, né? O europeu, ele tem um outro ritmo de vida, uma outra mentalidade, né? E eu trouxe o vídeo da Leonardo porque ele se aplica totalmente ao Brasil, né? O Brasil segue esse mesmo modelo, né? E os números são aplicáveis aqui também. Esse vídeo já é um vídeo antigo, tá? A Anne Leonardi tem um livro que se chama A História das Coisas. E tem mais outros 3 vídeos, que é a história da água engarrafada, a história dos eletrônicos e a história dos cosméticos. Esses vídeos também são muito interessantes. O da história da água engarrafada é assustador também. Ela revela algumas coisas para a gente que a gente nunca tinha pensado, né? Eu vou dar um intervalo para vocês até as 9 horas e depois, na segunda parte da aula, eu quero trabalhar o conteúdo. Professora. Oi. A maioria desse lixo aí que é coletado, ele não é incinerado, né? Pessoal, se tivesse que incinerar isso aí. Então, é essa campanha que se faz hoje para não queimar mais lixo, né? Porque se havia muito disso, viu ela falando no vídeo, né? Quando você queima esse lixo, você produz uma toxina, uma super toxina, né? Que vai para o ar e continua contaminando, né? Então, a campanha, essas campanhas que são feitas é não queime mais o lixo, que é um dos slides que eu mostrei para vocês lá atrás, quando eu falei das queimadas lá no Pantanal, né? Existe essa preocupação, não queimar o lixo, não queimar as florestas, não queimar o seu solo agrícola, né? Parar de pôr fogo nas coisas. Quando você queima as coisas, a toxina triplica. Então, esse que é o grande lance aí dos ecologistas, né? Que eles lutam para isso também. Depois do intervalo, eu quero trabalhar um pouquinho com esse vídeo que a gente assistiu e eu quero ver se a gente consegue abrir um debate aí, se a gente consegue abrir as câmeras, se a gente consegue conversar um pouco mais, falar um pouquinho mais desse consumismo, tá? Porque aí na próxima aula eu já vou entrar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vem logo depois desse conteúdo, tá bom? Vou parar a aula aqui agora, 9 horas a gente volta, tá?